Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã. Estamos refletindo a respeito das características da mente de Cristo, já que o nosso tema é Nós temos a mente de Cristo. Até hoje, nós vimos as características de uma mente semelhante à de Cristo no livro de Efésios, capítulo 2, versículos de 5 a 11, nós temos ali as características semelhantes à mente de Cristo. Então, nós vimos como foi a ação de Jesus durante o seu tempo de ministério na terra. E isso, então, mostra como era a sua mente. E hoje nós vamos, então, começar a trabalhar a nossa própria mente, como nós podemos cultivar as mesmas características que há em Cristo Jesus, já que esta é a obra do Espírito Santo de Deus em nós, é nos conformar à imagem e semelhança de Jesus. Quer dizer, nos colocar na mesma forma, da mesma forma de pensar, de sentir e de agir de Jesus. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Estamos sendo tratados pelo Espírito Santo. Então, sermos conformados à imagem e à semelhança do seu Filho. Colossenses, capítulo 3, versículo 2, declara assim: Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, vamos ver o que princípio há de trás, então, deste texto. Então, a partir de hoje, a nossa reflexão vai tomar um novo rumo. Vamos meditar, refletir em como nós podemos cultivar a mente de Cristo. No Novo Testamento, nós temos 3 ações importantes, 3 verbos referentes, então, à mente. Então, ser semelhante a Cristo é algo que se alcança mediante a um processo. Nós sabemos que tudo na nossa vida existe um processo, inicia-se com um processo. Nós devemos então abraçar este processo de renovação da nossa mente, de cultivar a mente de Cristo. Devemos considerar que tudo em nossa vida faz parte então de um processo. Se você abraçar este processo, nós então teremos a nossa mente renovada. Então, abrace este processo, já que você considera, que você precisa dessas características para ter uma mente renovada. Vamos passar então por essas 3 ações, estes 3 processos que têm uma fase inicial, uma fase intermediária e uma fase final. Hoje nós vamos falar então do início desta fase. São fases, ou seja, são estágios, a forma como nós podemos então cultivar a mente de Cristo. Primeiro estágio ou primeira fase inicial é o princípio da vontade. Então, a primeira ação, princípio da vontade, que é exatamente fixar a nossa mente nas coisas que são de cima. Está escrito no texto exatamente isso de Colossenses. Paulo nos ensinando como nós podemos ter uma mente renovada, como nós podemos ter a mente de Cristo. Então, nós temos que ter uma mentalidade dos céus. Como nós fazemos isso? Usando nossa vontade, fazendo o quê? Fixando a nossa mente nas coisas que são de cima. O segundo estágio, então, de cultivar a mente de Cristo é a fase do crescimento, onde nós usamos, então, o princípio do rio. O que é o princípio do rio? Aonde nós devemos permitir, então, que a nossa mente seja renovada. O terceiro estágio é, então, o final. O princípio é o princípio da disposição, aonde nós devemos, então, preparar a nossa mente para a ação. Então, vamos pensar a respeito desse estágio inicial, que é o princípio da vontade. Então, este processo de renovação de mente começa
Então, com esse processo. Então, o texto que nós temos, nós encontramos lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 2, como nós vimos. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nós temos um conceito semelhante a este, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que é o filtro para a nossa mente, para não adoecer a nossa mente, para que não estejamos presos, escravos de uma mente negativa, pessimista, de uma mente ansiosa, depressiva. Nós precisamos usar o remédio que está na palavra de Deus. E Filipenses, capítulo 4, versículo 8, nos fala exatamente sobre este filtro, o que deve então permear os nossos pensamentos. Diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Aqui nós temos então 8 coisas que nós devemos pensar a respeito de tudo que chega à nossa mente. Então é um filtro para que mantenhamos a nossa mente saudável neste processo de renovação. Então nós chamamos esse estágio de o princípio da vontade. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você deve decidir ou determinar o que você irá pensar. Assim é que se começa a cultivar em nossa vida a mente de Cristo, decidindo no que vamos pensar segundo a palavra. O primeiro texto é: pense nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. E quando você estiver pensando, passe por este filtro. Então, qual é o filtro? Isso que eu estou pensando é verdadeiro? É honesto? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? Se há alguma virtude, algum louvor nisso, pense nisso. Mas se não for, então pare de pensar. Tire este pensamento da sua mente. Então, o princípio é o princípio da vontade. Nós devemos decidir sim o que pensar, segundo a palavra. O contrário, então, da vontade, né, desta vontade, são os nossos instintos e as reações involuntárias quando nós não decidimos o que passa no nosso pensamento. A vontade é essa. A vontade, nós sabemos que é a parte da nossa alma sobre o qual nós temos o controle, sim, né? Nossa vontade, nosso livre-arbítrio, nós podemos sim. A nossa liberdade está em usar bem a nossa vontade. Podemos controlar. Antes de Caim matar Abel, né, seu irmão, Deus chegou e teve uma conversa, uma prosa com Caim e lhe disse assim: Deus sabia das intenções do coração dele. Ele diz assim: se bem fizeres, não é certo que você será aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele você pode dominar. Ele teve uma chance, certo, de dominar o seu desejo, porque o pecado levaria à morte. O pecado jaz à porta. A morte já está entrando na porta. Então, a vontade permite a nós obedecermos, apesar dos nossos sentimentos e das nossas intuições. Então, faça o que é certo. Eu tenho esta frase: faça o que é certo, independente daquilo que você esteja sentindo. Nem sempre podemos dominar as nossas emoções, porém sempre temos o domínio sobre a nossa vontade. Porém, o que devemos fazer, concluindo então este primeiro princípio, que é o princípio da vontade? Está lá em 2 Coríntios 10:5, que diz assim: levar. Então, o primeiro é fixar nas coisas que são de cima. Depois é passar o filtro, pensar em quê? E o outro é levar cativo todo o pensamento à obediência a Cristo.
ou seja, entregar a nossa vontade, seja ela qual for, a Deus, a Cristo. Este é o primeiro passo na direção de nos apropriarmos da mente de Cristo. Seja qual o pensamento que esteja passando na sua mente, que esteja escravizando, entristecendo, trazendo amargura, tristeza no seu coração, entregue este pensamento. Fale com Deus. Deus, em nome de Jesus, eu quero entregar este pensamento nas tuas mãos. Levar cativo em obediência a Cristo. Qualquer pensamento, qualquer sentimento, emoção, vontade que você tenha, entregue ele a Cristo. Cativo em obediência a Cristo. Amanhã nós continuaremos falando sobre o que precisamos então para renovar a nossa mente por meio deste precioso princípio, que é o princípio da vontade. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.